E aí, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E nós estamos aqui com mais uma leitura, e dessa vez pela primeira vez com um novo nome, né? Pub. Que se vocês não assistiram, não viram o vídeo da apresentação, Pub, então nosso canal agora. Nosso canal não, esse programa, porque o canal ainda terá meu nome, Tati, que são as iniciais do meu nome, que é Tiago Alexandre Tonucci. Então eu sou o Tati, se vocês preferirem Tiago, esse é o canal, Tati, e a gente tem esse programa aqui de leituras que se chamará Pub, Poesia Universal Brasileira. Se vocês quiserem saber mais o que significa, quais são os objetivos desse programa aqui, é só visitarem, né, os links que eu vou pôr na descrição aí, e vocês vão poder ter uma ideia melhor de qual é o nosso interesse aqui, que basicamente é apresentar para vocês nas minhas leituras o que eu percebi, as sensações que eu tive, as ideias, e começar um diálogo, talvez, para que eu possa aprender. O objetivo é esse, para que eu possa aprender mais sobre poesia, literatura, e eu espero que vocês me ajudem nesse desenvolvimento da minha ignorância. Mas vamos começar então. Dessa vez eu trouxe aqui esse livro que eu li, Forte Apache, do Marcelo Montenegro. Não sei se vocês já leram. Pela Companhia das Letras. E na verdade esse livro inclui os outros livros do Marcelo que ele publicou. Acho que Orfanato, eu vou ter que pesquisar aqui o nome, mas a gente vai seguir então, que eu vou fazer uma leitura aí histórica ou progressiva, né? Começar do primeiro livro dele, e a gente vai seguindo até chegar no Forte Apache, que seria o livro de 2017, e que dá o livro também, que dá o nome a essa coletânea. Tá bom? Então, sem perder tempo, vamos lá, e acho que eu já vou ler para vocês um poema. Mas antes eu gostaria também de ler a citação que está no início do livro, porque eu acho que diz muito sobre a intenção, ou o humor, ou o tom de cada um dos livros que o Marcelo publicou até agora. São um total de 3. Então esse primeiro, que ele publicou em 2003, chama-se Orfanato Portátil. Então a gente tem aqui, né, a ideia de orfanato, não é coisa de infância e também abandono, de, né, uma certa, quando se fala em abandono e infância também se pode pensar nostalgia, não? Uma nostalgia, uma saudade. E eu acho que esse primeiro livro tem a ver com isso, não? Mas de uma maneira, apesar de crítica, né? Essa é uma coisa que o Marcelo tem aqui em todos os seus livros. É uma crítica contra, né, o consumismo, contra o capitalismo de forma geral, né? Mas também é um olhar positivo, né? Um olhar positivo sobre as possibilidades, ao menos possibilidades artísticas, né? Que também podem ser criadas, não, através desse mundo urbano. Porque essa é outra coisa, né? O Marcelo se percebe que é um poeta urbano, né? Tanto no nome, né, dos seus livros, né, quanto nos poemas. Então a citação diz: bicicletas quebradas, velhas correntes rebentadas, guidões enferrujados lá fora na chuva. Deveria haver um orfanato para essas coisas que ninguém mais quer. Tom Waits. Então a citação diz, né, sobre isso, sobre o abandono, né, principalmente das coisas, né, quando a gente fala nesse monte de coisas, de produtos, logo vem na mente, né, tudo isso, o consumo, o capitalismo. E com Tom Waits aqui a gente também tem essa coisa da música, não, que influencia bastante aqui nos livros. A gente pode ver várias citações de cinema, música,
E o Marcelo, acho que ele está sempre relacionado, não? Se a gente faz uma pesquisa rápida sobre ele, vê que ele sempre esteve relacionado com teatro, música e poesia, não, artes gerais. Acho que agora mesmo ele é escritor, escreve roteiros para minisséries ou filmes. E o orfanato portátil, então, é essa ideia, não? Que a gente vai encontrar nesse primeiro livro do Marcelo. Então, vou ler aqui para vocês um primeiro poema, chama-se Buquê de Presságios. De tudo, talvez, permaneça. O que significa? O que não interessa? De tudo, quem sabe, fique aquilo que passa. Um gerânio de aflição, um gosto de obturação na boca. Você de cabelo molhado, saindo do banho. Uma piada, um provérbio, um buquê de presságios. Sons de gotas na torneira da pia, tranqueiras líricas na velha caixa de sapato. De tudo, talvez, restem bêbadas anotações no guardanapo. E aquela música linda que nunca toca no rádio. Então, acho que vocês puderam notar, não? Aqui tudo que a gente já falou um pouquinho, né? Eu não vou me prolongar por aí. E o que eu gostaria de ler para vocês e falar um pouquinho é sobre a estrutura em si dos poemas aqui. Então, muitos desses poemas, eles não têm pontuação, são bem assim livres na questão de pontuação. E eles seguem, a maioria deles também é curto, não são poemas muito longos. A maioria tem no máximo 4, né, estrofes. E também alguns deles seguem esta linha desse daqui que eu vou ler para vocês. Chiado do disco. Que é uma maneira de escrever poemas, de apresentar, né, uma imagem que a gente poderia dizer que são como cenas ou eventos ou acontecimentos, sim, que o poeta vai enxergando, vai observando, vai sentindo e vai colocando em versos, como se eles estivessem acontecendo no mesmo tempo, não? E o poeta também vai dançando aqui, não? Entre coisas materiais, atos, gestos e sensações. Então você tem aquela, no final, totalidade, não? De movimentação, de imagens, que é interessante, sim. E é muito usado aqui pelo Marcelo. E é algo que a gente encontra também no Murilo Mendes, que é a citação que a gente vai ver aqui do último livro do Marcelo. Mas o que eu achei interessante, se vocês puderem buscar, né, poemas do Murilo Mendes, eu até tenho um aqui, acho que eu vou ler para vocês então, para a gente fazer a comparação. Mas eu acho que o interessante aqui do Marcelo é que ele usou a técnica de não usar o pronome possessivo, né? Então, não usando o pronome possessivo, o poema fica mais livre e fica mais possível para nós, né, leitores, se conectar com ele. Então, vou ler para vocês Chiado do disco, para vocês poderem ter uma ideia do que eu estou falando. Chiado do disco. O chiado do disco entre uma música e outra. A gruta onde os lobos dormem. Alguma espécie de amor a cada passo em falso. Um ralo por onde as coisas somem.
no metrô, saber qual livro a menina está lendo. A vizinhança é um barulho de panela de pressão. Há um vinho que sempre acaba antes da sede. Um resto de sol que rabisca a parede. Alguma espécie de oração. Vocês viram então a sequência de imagens e sensações? Até me veio na cabeça agora, né? Porque sendo poeta urbano, não, e sendo nós essa vida urbana de morar um em cima do outro, em prédios, não, em até mesmo casas, que nem eu que vivo aqui em Londres, você tem essas casas que por serem grandes e já custarem não muito caro, as pessoas não puderem usar, elas são divididas em a parte de cima para uma família, a parte de baixo da casa para outra família. E então a gente tem, né, até com as casas, essa divisão de um morando em cima do outro. E pode ter essa imagem também, essa estrutura do poema aqui. Mas eu vou ler para vocês então o do Murilo Mendes, que eu fiz aqui a comparação. E vocês vão poder notar que o poema do Murilo, ele tem essa mesma coisa das imagens sendo apresentadas em diferentes versos. Mas o Murilo usa o pronome, né? O que separa um pouco mais o leitor do poema em si, né? Porque se torna um poema mais pessoal. Mas aqui se chama Corte Transversal do Poema, do Murilo Mendes. A música do espaço para. A noite se divide em 2 pedaços. Uma menina grande, morena, que andava na minha cabeça. Fica com um braço de fora. Alguém anda a construir uma escada pros meus sonhos. Um anjo cinzento bate as asas em torno da lâmpada. Meu pensamento desloca uma perna. O ouvido esquerdo do céu não ouve a queixa dos namorados. Eu sou o olho de um marinheiro morto na Índia. Um olho andando, com 2 pernas. O sexo da vizinha espera a noite se dilatar a força do homem. A outra metade da noite foge do mundo, empinando os seios. Só tem o outro lado da energia. Me dissolvem no tempo que virá. Não me lembro mais quem sou. Então esse foi o Murilo Mendes. E se vocês tiverem a oportunidade de comparar os 2 poemas, vocês vão perceber melhor do que eu estou falando. Então é isso daí sobre o orfanato. A gente já está se estendendo aqui. E hoje a gente tem que falar sobre praticamente 3 livros ao mesmo tempo. Então eu vou dar uma corridinha aqui para vocês não se cansarem também da minha voz e fala. Então vamos aqui já para o segundo livro. Então o Orfanato Portátil foi de 2003 e o próximo livro foi de 2012, o Garagem Lírica. Então a gente tem aqui mais uma imagem, né? Urbana, garagem, orfanato, garagem e lírica, não? Então o portátil também é uma palavra lírica, não? Que dá a sensação de movimento, de trazer com nós, não? Tudo aquilo que a gente viveu, né? E não abandonar aquilo que a gente traz. Então a mesma coisa aqui do lírico, né? Então a gente tem a garagem, que seria algo mais urbano, né? Algo mais concreto e também subsolo, de construção, ou também de abandono às vezes, né? Que muita gente usa a garagem para abandonar, né? Coisas. E a questão lírica, não? Que é a questão da linguagem em si, do poeta, da voz. E seguindo nessa linha que eu falei, eu vou ler mais um poema que usa essa mesma técnica, não? A técnica de
de apresentar várias imagens. Mas o diferente nessa coleção de 2012, eu acho que o poeta devia estar num outro momento, talvez um pouquinho mais escuro, ou de dúvidas, ou não sei. Mas a gente sente um poema, uma poesia com mais pontuação, né? E eu não quero dizer com isso que não, os poemas com pontuação são sempre mais escuros, ou querem dizer que o poema ou o poeta está num momento de dificuldade, ou pensando, né, de maneira mais obscura. Não é isso, mas no caso do Marcelo quando você pensa os 3 livros que estão nessa mesma coleção, você vai poder observar essa questão da pontuação no primeiro livro, no segundo e no terceiro. Como o livro do meio, ele tem, não, esse intrincado, não, como a gente viu com o vídeo do Alberto Brecciani, no seu livro Hidroavião. A mesma coisa a gente pode sentir aqui com relação a Marcelo. E eu vou ler para vocês o Lost in Translation, tá? Que aqui também a gente tem essa questão, né? Que eu falei das influências cinematográficas do poeta. Lost in Translation. Parar como se esquecesse de algo. A estranha equação dos encontros, onde a máquina do mundo se evola. Canções que não cabem no corpo. Qual bissetriz ou tropeço de passos. Lepras de acasos, ciscos de encanto, a numeração raspada de um revólver. Deus chegando em ponto morto. Então deixa eu mostrar para vocês, né? Então aqui a gente tem Lost in Translation, e vocês podem observar, não? Que ele vem com a pontuação, com vírgulas, ponto final. Mas esse poema poderia muito bem ter sido apresentado sem essa pontuação, né? E ele teria a mesma eficiência do poema que a gente leu antes, do livro anterior. Mas esse livro, sim, esse livro ele passa, não? Ele tem nos temas também, não? Uma imagem mais obscura, não? Diferente do primeiro livro do Marcelo. E eu gostaria de ler para vocês então aqui mais um poema desse livro, antes da gente seguir pro último. Chama-se Filme, que também apresenta aí a influência, não, de filmes e músicas na poesia, na poética do Marcelo Montenegro. Filme. Você pede para eu apertar o pause e vai ao banheiro, deixando ao meu lado seu cheiro quente no travesseiro amassado. Penso por um segundo no texto que fiquei de escrever para uma revista de literatura. Se é possível conciliar experimentalismo formal e lirismo na poesia. Ouço sua bunda desgrudar-se da tampa, que bate seca e levemente na privada. A descarga, a torneira ligada, imagino uma grande sequência. A preguiça tem algo de comovente nos dias úteis. Você volta ao quarto dizendo: está me dando uma fome, enquanto rimos da pose engraçada em que o ator parou. Antes de apertar o play, chego a esboçar que algumas pessoas são incapazes de tirar a poesia do sério.
Então, nesse poema, se a gente quisesse fazer aqui um estudo mais aprofundado, a gente poderia até imaginar que o poeta talvez tenha intenção, né, de mostrar com o próprio poema essa pergunta que ele se faz, não, sobre o texto que ele teria que escrever, não? Se é possível conciliar experimentalismo formal e lirismo na poesia, né? Talvez tenha alguma coisa aqui para ser investigado, né, nesse lado. Algo que eu não fiz, mas acho que poderia ser feito. E eu esqueci de ler, mas eu vou ler para vocês então a citação desse livro do Garagem Lírica. Então, nele você encontra uma citação da Elizabeth Bishop, que diz: é por dentro que o iceberg se faceta, tal como joias numa tumba. Então a gente tem, né, essa imagem da tumba, não? A imagem também do iceberg por dentro. Então é por onde vai a investigação do poeta aqui. Inclusive tem alguns poemas aqui que trata e que começam com a questão da lembrança, do lembrar, ou de imagens correlacionadas com isso. Mas no geral vocês vão poder ler aí e ver que são poemas com uma pegada mais dark, por assim dizer, para usar o inglês, que o poeta também usa algumas vezes aqui, mais obscuras, não, mais com humor mais negativo, né, mais pessimista. Então vamos pro último livro, que é o Forte Apache. Então, que já tem um outro humor, uma outra tonalidade, né? E tem uma citação aqui então do Murilo Mendes. Porém, no título a gente ainda tem essa ideia, não, do forte, como forte, não, que na verdade o forte é uma espécie de divisão, né, da civilização, ao menos nos Estados Unidos, né, esses fortes que eram construídos, não, para poder conquistar realmente o oeste, ou trazer, não, os trens, não, construções. E Apache funciona como essa parte lírica ou nativa, não, do poeta, mais ligada ao humano em si. Então, mais uma vez, a gente tem esse contraste, não? Todos os nomes dos livros, né? Tanto de 2003, de 2012 e o de 2017, com duas palavras, né? Dois termos se contrastando e, ao mesmo tempo, se dialogando, né? E criando essa imagem, né? Do lírico e do concreto, não? Do civilizatório, não, e do mais nativo, não, do mais humano. Então a citação aqui do Marcelo que ele colocou é do Murilo Mendes e diz: é muito difícil esconder o amor. A poesia sopra onde quer. Então temos questão do amor aqui, que é algo que acho que se nota no livro, não? É a relação, nesse último livro, do poeta com o seu mundo em si lírico, né? Com relação ao filho, à poesia, com relação aos amigos, as coisas que ele gosta também, né? Já que a poesia do Marcelo está muito ligada às coisas, não, urbanas, aos eventos, a acontecimentos. E tem essa questão também, né? Da poesia estar em toda parte, né, praticamente, e o poeta ter esse olhar, né, para poder escrever esse tipo de poesia que a gente já viu aqui na estrutura, de cenas, de imagens, né, que vão acontecendo nos versos, né, o poeta tem que ser um poeta observador, né,
E daí na estrutura, na criação dos poemas, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem a imaginação do poeta, né, para expressar os seus sentimentos, e ao mesmo tempo essa observação que ele faz de realmente acontecimentos, não, que acontecem na vida, né, urbana, na realidade urbana. Então vamos ver se a gente consegue ler ao menos 3 poemas, né, desse último livro. Desculpa. Aqui tomando um chazinho. Hoje em Londres está chovendo. Tá uma chuvinha gostosa. Para quem mora em Londres, a gente tem que se acostumar com a chuva. Eu, na verdade, gosto. Então eu vou ler para vocês o poema. Forte Apache. Engraçado que Forte Apache, esses dois termos juntos já vem no primeiro livro do Marcelo. A gente encontra lá. Eu acho que no último poema do livro. Na verdade, deixa eu dar uma olhada rápida aqui. No Exile on Main Street, então o título em inglês, a gente encontra aí o termo Forte Apache, que vem dar nome ao livro. Esse é o último livro do Marcelo, de 2017. Forte Apache. Noel Rosa dizia que era universal sem sair de seu quarto. Elvis Costello disse que o rock and roll não morrerá porque sempre vai ter um garoto trancado em seu quarto fazendo algo que ninguém nunca viu. Laura Reading, por seu turno, falava de pretensão de escrever sobre um assunto que tocasse todos os assuntos, com a pressão compacta do quarto, lotando o mundo entre meus cotovelos. Já François Truffaut considerava-se pertencente a uma família de cineastas que praticava uma espécie de cinema do quartinho, dos fundos, que recusa a vida como ela é. Como nas brincadeiras de crianças, quando refazíamos o mundo com nossos brinquedos. Como escreveu Ferreira Goulart no poema Sujo, que me ensinavam essas aulas de solidão. Aliás, é Pascal quem avisa. Todos os males derivam do fato de que não somos capazes de permanecer tranquilos em nossos quartos. Então, Forte Apache é um poema, quase uma prosa, né, poética, mas que nós vemos aí, né, a questão, então, o forte se tornando esse quarto, né, esse lugar criador, mas também protetor dos poetas, não, como um ser, muitas vezes o poeta como esse ser frágil, né, ou tímido, né, ou que gosta, encontra no seu quarto essa possibilidade de criar, né, como a gente vê aqui na infância, não, esses jogos, essas brincadeiras com a imaginação, né, através da imaginação. Então tem toda essa ideia aqui no Forte Apache, né? Então isso nos leva a ver também o próprio livro, né, a própria criação poética do Marcelo, né, como sendo esse Forte Apache, não? Como o poema se tornando esse lugar onde o poeta brinca com as palavras, com a linguagem e cria, né, esse mundo onde ele pode sobreviver de maneira a correr riscos, mas uns riscos que não são fatais, né? Que a gente sabe que no fundo, né, se ninguém lê o seu poema, ou se os poemas não derem o resultado esperado, não, o poeta ainda vai ter assim mesmo, não, vai ter outras leituras, vai ter outros poetas para seguir adiante, né? Então vamos uma próxima leitura aqui para vocês de um dos poemas que eu gostei bastante aqui.
de maneira biográfica, né, ou até confessional, né? Então o poeta nos apresenta aqui um diálogo com seu filho institucional. Levando meu filho à escola, ele entra às 7 da manhã. Percebo que a lua ainda está no céu. Brinco dizendo que ela deve estar vendo um filminho para pegar no sono, já que aquela é a sua hora de ir dormir. Ele me pergunta, depois de um tempo, será que o filme somos nós? Um sorriso me escapa. É, talvez. Andamos mais um pouco e, já no portão, não resisto. Pergunto se ele acha que a lua está gostando do filme. Nossa, deve estar uma chatice. Então aqui um poema bem engraçado, bem irônico, bem real, bem honesto por parte do poeta e que funciona muito bem, né? Achei bem bacana e gostei, não? Também tem essa ideia de um poema prosa, não? De um poema que falado, de diálogo, mas que tem esse turn, não? Que a gente fala, que tem esse, não sei qual seria a palavra agora em português, vou ter que pesquisar, mas esse mistério revelado no final, não? Essa ironia no final, não? Que torna um poema que parecia tão prosaico, mais irônico, não? Mais substancial, né? Nesse sentido, para o leitor, né? Que está lendo o poema. E para terminar, então, gostaria de ler para vocês o Literatura Comparada, que também encerra o livro do Marcelo, tá? E antes de ler, então, para fechar essa leitura do livro, né? Mais uma vez aqui, Forte Apache, se vocês puderem comprar, é da Companhia das Letras, né? Espera aí, não, convido para vocês se vocês curtiram, né, a se inscreverem aí no nosso canal, a comentarem, a mandarem sugestões de leitura ou comentários sobre o que vocês acharam do livro, se vocês leram, quais tipos de leituras eu poderia ter feito, né, eu poderia ter visto, não? E criticar se não gostaram do que eu falei também, né, que é o que eu busco mais aqui, aprender, né, e eu só vou poder aprender se vocês me criticarem, se vocês sugerirem, se vocês conversarem comigo, né. Espero que vocês possam ter um tempinho aí e a gente ter esse diálogo. Também estou aberto para sugestões aqui sobre o vídeo, porque eu não entendo nada sobre a questão técnica, sobre a questão de fala, de voz, então se não tiver legal, não, é bem-vindo todo tipo de crítica aí, de sugestão, né, criativa para melhorar aqui a nossa relação, o nosso encontro. Tá bom? Parabéns ao Marcelo pelo poema, pelos livros, né? São livros curtos também, de 20, 22 poemas, que sim, dá para ler aí de maneira, né, muito fluida, né? As imagens não são claras e nesse sentido não são poemas difíceis, né? São poemas urbanos e da nossa contemporaneidade e que todas as ligações aí com filmes e músicas, eu acho que todo mundo pode pegar aí, entender. Mas é isso aí. Valeu por estarem aí, por ouvirem. Leiam poesia, né? Vivam uma existência fantástica. Cuidem-se. Até a próxima, tá? Fiquem aí com Literatura Comparada, do Marcelo Montenegro. Literatura comparada. Quando o mundo é um cruzamento movimentado cujo semáforo pifou, futuro é um cartaz de filme antigo num cinema que já fechou.
A angústia é esse instante, durando meses. Afeto é uma conversa entre velhos amigos no bar mais próximo ao velório de um deles. Marcos Rey foi meu Chuck Berry da literatura. Carne moída é o leite condensado das misturas. Paz é sorrir por dentro. Postais são imagens pingando das goteiras do tempo. Entrar é o começo de sair. Ser original é tentar ser como os outros e não conseguir. Academia é a repartição pública do corpo. Simplicidade é a superfície do topo. Fracasso é o abajur da sorte. Cantar é roubar uns minutos da morte.